Oi, eu sou Carla do Carla na Gringa e aqui nós falamos sobre como uma empresa pode te pagar até 2.000 euros para você fazer o seu mestrado aqui na França. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês 10 coisas que eu gostaria que tivessem me contado antes sobre estudar na França, fazer mestrado aqui. Se você quer saber quais são essas 10 coisas, o vídeo aqui começa sempre pé na porta, eu vou falar pra vocês bem rapidamente, mas primeiro deixa o seu like aqui, se você não gostar no final você pode tirar o like, mas é só pra você não esquecer. Também se inscreve aqui no canal e me segue nas minhas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. E agora vamos lá para as 10 coisas que eu gostaria que tivessem me contado antes sobre fazer mestrado na França. Eu fiz um vídeo bem parecido com esse nas minhas outras redes sociais e foi muito interessante, muita gente não sabia das coisas realmente que eu falei. Então fica aqui agora pra vocês também todas essas informações. Primeiro, eu não sabia que era irrelevante a universidade que eu fiz no Brasil. Eu estudei no IFBA, né, que é o Instituto Federal, durante o meu ensino médio. Então eles colocavam muito na nossa cabeça que era importante, que era necessário, que era essencial fazer uma universidade pública no Brasil. Não existia outra opção, apenas os fracos faziam faculdade particular. Na cabeça dos meus professores do IFBA. Então eu achava que, assim, ia mudar totalmente a minha vida fazer uma faculdade pública no Brasil. E daí eu fiz a UFBA e tal, e quando eu vim pra cá, pra França, pra aplicar pro mestrado e tal, ninguém se importava. Eles não conheciam a minha faculdade. Todas as minhas colegas que estudaram em faculdades particulares tiveram a mesma oportunidade que eu, às vezes até mais do que eu. Tipo, eles não estavam nem aí pra universidade que eu fiz no Brasil. Eu acho que isso pode ser importante se você vem com um intercâmbio daqueles de sanduíche, né, que você só passa um ano na França e tal, e depois volta. Pode ser importante também se for uma universidade, meu Deus, muito renomada no Brasil, tipo assim, sei lá, USP ou ITA. Mas no caso de todas as outras, federais e tal, e etc., não faz diferença nenhuma. Segunda coisa que não faz diferença nenhuma é se você fez um curso em EAD. Se é um curso reconhecido pelo MEC, eles não estão nem aí que seu curso foi em EAD. E muita gente fica assim, ai meu Deus, meu curso foi em EAD, será que vão me aceitar? Eles não ligam. Eles não ligam porque não tem isso escrito no seu histórico escolar e nem no seu diploma, que são os únicos documentos que eles têm acesso sobre a sua graduação. Eles só vão ver lá as matérias que você cursou e não estão nem aí se foi EAD ou não faz diferença nenhuma. Uma outra coisa que eu também não sabia, assim que eu vim fazer o meu mestrado, né, é que dá pra fazer mestrado em inglês na França. Eu achava que só dá pra fazer mestrado em francês na França, mas não é verdade e hoje eu já falo disso abertamente aqui, então muitos de vocês até já sabem dessa informação, mas tem gente que ainda não sabe e que eu também não sabia. Eu gostaria muito de ter sabido disso antes, porque eu passei 2 anos na França só estudando francês, porque eu cheguei aqui sem saber nada de francês. Eu falei bonjour uma vez com um cara, o cara perguntou de onde eu era, de tanto sotaque que eu tinha falando bonjour. Eu não sabia nadinha de francês, aprendi bem rápido, como vocês viram já num vídeo que eu contei a história de como eu aprendi francês aqui. Mas, se eu soubesse antes o que eu sei agora, eu teria feito já o mestrado, pelo menos o primeiro ano em inglês, pra eu já ir adiantando minha vida acadêmica. E daí, nesse tempo de eu fazer o mestrado em inglês, eu iria aprendendo francês, né, em paralelo, pra depois fazer talvez o segundo ano em francês. Enfim, eu teria feito o mestrado em inglês mesmo, não teria esperado tanto assim pra aprender francês primeiro, pra depois fazer o mestrado. Enfim, eu teria feito meio que tudo ao mesmo tempo e daria certo do mesmo jeito, teria economizado um tempo aí de vida fazendo o meu mestrado em inglês. Então, fica aí essa informação pra você de que mestrado na França não precisa ser em francês, dá pra ser em inglês também. Então, se você já fala inglês, você já dá pra fazer um mestrado na França. O nível que eles pedem é nível B2, que é um intermediário alto. Então, assim, se você ainda não tá no B2, dá pra você correr atrás um pouquinho do prejuízo. Por outro lado, uma outra coisa que é legal saber também é que, se você não fala nenhum idioma ainda, nem francês, nem inglês, ou se o seu inglês é, tipo, muito básico e você não fala ainda muito, eu recomendo que você foque no francês mesmo, tá? Então, não vai primeiro aprender inglês pra depois ir pra França, pra aqui ter que aprender francês. Tipo, aí vai ser um caminho muito longo. É melhor se você não fala nenhum dos dois ainda, ou se você fala um inglês muito básico, que você foque no francês mesmo. E aí, claro, fazer o processo que eu fiz, que é vir como au pair pra aprender francês e tal, pode ser sim uma ótima opção nesse caso específico, porque daí é porque você não fala ainda nenhum outro idioma. Então fica aí essa dica de que se você não fala nenhum outro, sim, foca no francês. Mas se você já fala inglês intermediário alto pra avançado, aí vem fazer inglês mesmo, enquanto isso você estuda francês em paralelo. Fez sentido aí pra vocês? Deixa um comentário aqui se fez sentido, porque às vezes eu falo meio rápido. Uma outra coisa que ninguém se importa é se o curso que você fez é um tecnólogo de 3 anos. E ninguém liga pra isso, porque aqui na França, a faculdade, a licence, normalmente ela tem 3 anos também. Então eles já estão acostumados que as pessoas tenham feito só 3 anos de graduação, pra depois fazer aí o primeiro ano do mestrado delas, que é o mestrado que pode ser em alternância ou não. Mais uma coisa que eu queria que tivessem me contado antes é que o que de fato influencia o seu dossiê para você ser aprovado no mestrado na França não tem a ver com as suas notas, nem com o artigo publicado, mas tem a ver com uma coisa que é um segredinho que vai ficar aqui entre nós. 2 coisas, na verdade. Primeiro, cartas de recomendação. Aqui na França, a carta de recomendação é visto como uma coisa assim incrível e impressionante. Então, se você puder apresentar cartas de recomendação dos seus professores, principalmente, isso vai dar um up enorme no seu dossiê. Uma outra coisa que é vista assim muito bem aqui é o seu texto de motivação para o mestrado. Então,
Se você vai aplicar diretamente com as faculdades, esse texto é uma carta. Se você vai aplicar via Campus França, é um texto mesmo, eles têm um campo lá pra você explicar por que você quer fazer esse curso. Cara, dê a sua vida nesse texto, porque é isso que de fato vai fazer você ser aceito ou não pro mestrado, muito mais do que as notas que você teve. Uma outra coisa que é importante também, que pouca gente fala sobre isso e que eu gostaria que tivessem me falado antes, é que o seu mestrado precisa ter alguma ligação com a sua graduação. Uma das maiores desculpas que eles usam pra te recusar no mestrado é que os cursos, as matérias que você fez na sua graduação não tem ligação nenhuma com o que você quer fazer no mestrado. Isso não pode acontecer, você tem que ter alguma linha de raciocínio aí. E se você estiver tentando mudar um pouquinho de área, a minha recomendação é que você justifique isso muito bem, tanto na sua carta ou no seu texto de motivação, quanto ali nas entrevistas, se for rolar alguma entrevista presencial, você explicar por que você está fazendo essa mudança, ou até mesmo no seu currículo com experiências profissionais que justifiquem por que você está saindo de um caminho A e indo para um caminho B, mas já saiba que fazer mudanças muito abruptas ou muito esdrúxulas pode ser bem difícil. Outra coisa que eu queria que tivessem me contado antes sobre o mestrado na França é justamente que o mestrado em alternância existe, ou seja, dá para fazer mestrado de graça na França. Eu não sabia disso, descobri, como vocês sabem, numa entrevista já com o diretor do mestrado, quando eu já estava sendo aprovada pro mestrado. E aí, quando eu descobri, claro, foi uma surpresa muito legal, mas eu gostaria de ter sabido disso antes, porque daí talvez eu tivesse me inscrito para outros mestrados que também eram em alternância, e aí talvez eu tivesse tido mais opções. Apesar de eu gostar muito do mestrado que eu fiz, ser muito feliz tendo feito esse mestrado, muito feliz onde eu cheguei até agora, é uma informação que eu acho que eu gostaria de ter tido antes, que dá pra fazer mestrado de graça na França e receber um salário por isso. Uma outra informação que eu gostaria de ter tido antes é que o salário como alternante pode variar dependendo da sua idade. Então, que às vezes é melhor você ser alternante depois dos seus 26 anos. Por que depois dos 26? É que depois que você tem 26 anos na França, o salário mínimo que você pode ter como alternante é 1.747 euros por mês. Esse é o mínimo que eles podem te pagar, é um piso, então é só dali pra cima. Quando você tem menos de 26, é 80% disso o mínimo, porque você é considerado como, né, estudante ainda, muito novinho, não tem casa pra cuidar, não tem nada. Então você tem outros benefícios, claro, você paga mais barato no transporte, você paga mais barato pra entrar em lugares e tal, você tem outras ajudas governamentais, mas o salário aí vai ser um pouco mais baixo se você tiver menos de 26 anos. Então, eu já tinha mais de 26, eu ganhava, como vocês sabem, 2.004 euros por mês pra fazer meu mestrado em alternância, mas eu gostaria talvez de saber isso antes, se eu fosse uma pessoa mais nova, né, com menos de 26 anos, que a partir dos 26 é o momento ideal, assim, mas claro, se você for fazer em alternância, tem que ser antes dos 30. Uma outra coisa que eu gostaria que tivessem me contado antes sobre fazer mestrado na França é que não tem limite de idade. Como muita gente fala sobre alternância, eu falo sobre alternância e depois de mim outras pessoas começaram a falar também, fica parecendo que mestrado na França tem limite de idade. Mas na verdade esse limite de até 30 anos é só pra alternância, não pro mestrado na França no geral. Isso quer dizer que se você tem mais de 30, mais de 40, você pode fazer mestrado na França. Eu, por exemplo, hoje tenho 31 anos e tô fazendo meu segundo mestrado na França. Então assim, se eu tô fazendo, dá pra você fazer também depois dos 30. Não tem problema nenhum você ter mais de 30 anos. Inclusive, dá pra você fazer alternância se você tiver mais de 30, mas aí é um pouquinho mais complicado. Eu posso depois fazer um vídeo pra vocês explicando a alternância depois dos 30, mas é muito específico, então não aumenta suas esperanças, não. Se você tem mais de 30, realmente, o processo de pensamento deve ser de fazer o mestrado sem alternância, que é super possível. Eu já fiz vídeo aqui também pro canal explicando como fazer mestrado na França sem alternância. Super possível, super viável. Eu tô fazendo o meu, como vocês estão sabendo, né? Fazendo meu segundo mestrado sem alternância dessa vez agora e com mais de 30 anos. Então fica aí essa informação de que não tem limite de idade, você pode ter 60 anos e fazer um mestrado na França. Uma outra coisa que eu gostaria que tivessem me contado antes sobre o mestrado na França é que a nota máxima deles aqui é 20. Então assim, ao invés de ser 10 como no Brasil, que você tira tipo 7, 8 de 10, aqui a nota máxima é 20. Mas nenhum professor dá 20 nunca. No Brasil eu tirei vários 10, né, na minha graduação. Eu tirava 10 de vez em quando, assim, todo semestre eu tinha pelo menos um 10. Aqui não tem você tirar 20, não existe essa possibilidade. O máximo que você vai tirar numa matéria, o máximo do máximo do máximo, se você tiver sido perfeita, é 18. Então 18 de 20, que dá aí tipo 9 de 10, né? É o máximo que você vai conseguir. Até os melhores dos melhores alunos só tiram no máximo 18. O que eu acho super injusto, porque eu acho que se você foi perfeito na matéria, você tem que tirar 20 de 20, mas aqui não existe. Então você vai tirar no máximo 18 e as notas já começam a ser consideradas muito boas a partir de 14. Então quando você tira a partir de 14, você já foi um excelente aluno. O que eu fico super surpresa, porque 14 seria tipo 7 no Brasil, que é um aluno medíocre, né? Eu, por exemplo, a minha média era 7,4 e eu era uma aluna medíocre. Mas aqui, a partir de 14, você já é um aluno excelente. 15, você é assim, sublime. 16, você é o melhor aluno da sua sala, se a sua média for 16. Então,
Eu acho isso meio confuso ainda, porque pra mim, se a máxima é 20, a gente tinha que poder tirar 20. Mas fica essa informação caso você ainda não saiba. Então é isso. Esse foi um vídeo de coisas que eu gostaria de ter sabido antes de fazer o meu mestrado aqui na França. Espero que tenha alguma informação nova pra você, que você tenha aprendido alguma coisa. Se ficou alguma dúvida sobre fazer mestrado aqui ou alguma coisa que você não sabe sobre esse processo, comenta aqui, deixa um comentário aqui embaixo pra gente conversar mais sobre isso e também pra eu ter mais ideias de conteúdo pra trazer aqui pra vocês sobre o seu mestrado na França. E é isso. A gente se vê por aí. Beijão e até o próximo vídeo.